Boa noite, pessoal. Agora que eu me apresentei, eu vou aqui falar do nosso trabalho. O tema é surdos e surdez, o conceito e aspectos gerais. A equipe vai ser na ordem de apresentação do trabalho, que é José Valmir Souza Cruz, Rita Girlene da Cruz, Maria Nagnara Brandão, Francisco Elias Gonçalves e Francisco Tatiane Nascimento. De começo, a gente vai falar de níveis de surdez. A surdez pode ser leve ou deficiência auditiva leve, que a pessoa só pode detectar sons entre 25 e 29 decibéis. As pessoas podem achar difícil entender as palavras que os outros estão dizendo, especialmente se houver muito ruído no fundo. Já a surdez moderada, a pessoa só pode detectar sons entre 40 a 69 decibéis. Seguir uma conversa usando apenas a audição é muito difícil sem usar o aparelho auditivo. A surdez severa vai de 79 a 89 decibéis, que a pessoa consegue ouvir, ou seja, precisa falar muito alto. Uma pessoa gravemente surda deve ler os lábios ou usar a linguagem de sinais para se comunicar. Já a surdez profunda é quando a pessoa não consegue ouvir nenhum som abaixo de 90 decibéis. É a surdez profunda. Algumas pessoas com surdez profunda não conseguem ouvir absolutamente nada. É zero. A comunicação é realizada utilizando Libras, a linguagem de sinais, leitura labial ou leitura escrita. Agora a Girlene, nossa colega Girlene, vai falar um pouco das causas que podem levar à surdez. Oi, meu nome é Girlene. Meu sinal é esse daqui. E hoje eu vou falar um pouco a respeito das causas e da identificação da surdez. As causas, elas podem ser tanto congênitas, ou seja, já vir como ser, ou podem ser adquiridas. As causas congênitas vão desde a hereditariedade até incompatibilidade sanguínea, consanguinidade entre os pais, malformações, doenças infecciosas maternas, intoxicações tanto endógenas quanto exógenas da mãe, ao traumatismo obstétrico ou a anóxia, que é a perda do oxigênio no cérebro. Já as causas adquiridas podem ser a obstrução das trompas de Eustáquio, as otites, infecções, seja ela pelo tifo, cachumba, meningite, sarampo, entre outros, inflamações, tumores, traumas, intoxicações, mais frequentemente através de medicamentos, ou tóxicos. A identificação ela vai ser mais intensa durante a infância, isso em casos congênitos, porque um adulto, é muito difícil que um adulto só vá perceber que ele é surdo quando ele for adulto, a não ser que essa perca vá sendo aos poucos, né? A identificação ela é feita principalmente pela família e pelos professores, isso na fase estudantil, porque a criança já vai ter, ou já deveria ter, tido um desenvolvimento da fala até certo nível, porque a gente sabe que, por exemplo, uma criança de 3 a 4 anos, ela já formula frases, ela já tem uma fala bem desenvolvida. E quando isso não ocorre, isso quer dizer que houve um problema durante o processo de desenvolvimento, e ele pode estar relacionado com a má audição ou a perda auditiva. Agora a gente vai ver alguns exames que são utilizados para a identificação desse tipo de problema. O principal deles, e acho que o mais conhecido, seja o teste da orelhinha, que é feito logo após o nascimento. Toda criança tem direito a fazer. E é muito importante para que a gente tenha a identificação dessa surdez precoce, para que haja um tratamento e tudo mais, seja adaptado àquela criança. Como ocorre esse exame? Ele é realizado durante o sono natural da criança, onde é colocada uma sonda na orelhinha do bebê. Essa sonda ela vai emitir sons de clique, que vão servir para estimular a cóclea. A cóclea é o nosso órgão da audição. Essa cóclea, quando ela está normal e ela é estimulada, ela vai emitir um som de resposta, que a gente chama esse som de emissões autoacústicas. Essa sonda tem um microfone que é capaz de captar essas emissões. Quando existe uma resposta da cóclea do bebê, isso significa que o bebê tem uma audição normal. Caso não haja, é necessário que haja uma investigação maior a respeito disso. E aí é que entra o BER auditivo, que é outro exame que ele pode ser recomendado logo após um resultado ruim no teste da orelhinha, no caso não ter uma resposta da cóclea, para que seja comprovado ou descartada a opção da criança ter um problema auditivo.
Como é que acontece? Ele avalia o funcionamento do nervo auditivo até a região do tronco encefálico. Também ocorre durante o sono natural ou pode ocorrer durante uma sedação. Isso porque se a criança se mexe muito durante o sono, ela pode estar dando um resultado defasado ao exame. Ocorre por meio de eletrodos, que são colocados atrás da orelha e na testa da criança, e também fones de ouvido. Vai ser identificado através de picos de eletricidade. Também pode ser feito em adultos, mas é menos comum. É mais comum em bebês e crianças, principalmente crianças que não desenvolveram bem a fala, como eu falei anteriormente. É muito utilizado esse exame, por exemplo, na identificação e diagnóstico do autismo. A audiometria já é um exame que é mais comum nos adultos, já que eles vão precisar ter uma noção cognitiva maior para poder realizar. É realizado numa cabine acústica com janela de vidro ou sala acústica, onde o paciente vai colocar um fone de ouvido, que vai ser a forma de comunicação entre ele e o examinador, e ao ouvir os sons, ele vai realizar gestos que já foram anteriormente combinados entre ele e o profissional. Em um certo momento, ele vai repetir palavras ditas por esse profissional e em outros momentos vai ser colocado um aparelho vibratório sobre o osso mastoide, que é atrás da orelha. E novamente o paciente vai responder apenas quando ouvir os sons emitidos. Caso não haja uma resposta, isso significa que a gente vai ter aí um diagnóstico de uma perda auditiva ou de uma dificuldade na audição. Eu me chamo Nagnara e vou apresentar os temas visão clínica e visão socioantropológica. Bem, na tradição clínica médica, a surdez é vista como uma deficiência em relação à comunidade ouvinte, colocando os surdos em desvantagens se comparados à maioria da população. Decorre daí os esforços no sentido de normalização, ou seja, no caso dos surdos, torná-lo ouvinte, ou de compensar esse déficit por meio de um treino sistemático da audição, da fala, da leitura labial, do uso de próteses, implantes, cirurgias, audiometrias, exercícios da respiração, etc. Neste caso, a ênfase recai sobre a patologia e a necessidade de intervenção clínica, já que a língua oral deve ser adquirida por ser a via da comunicação da comunidade ouvinte. Ou seja, aqui a surdez é vista como algo que deve ser curado, como algo que deve ser normalizado. Em uma outra direção, uma outra visão vem sendo construída no sentido de entender que a surdez é uma diferença cultural e não uma patologia médica. Diversos autores têm discutido o conceito da surdez, considerando a identidade cultural e linguística. Nessa visão, uma pessoa surda é alguém que vivencia um déficit de audição que a impede de adquirir naturalmente a língua oral auditiva, usada pela comunidade majoritária, construindo sua identidade assentada principalmente nessa diferença, utilizando-se de estratégias linguísticas e manifestações comportamentais e culturais, visuais, diferentes das pessoas que ouvem. Censo Nacional. Segundo o levantamento feito pela Agência Brasil, em 2019, são 10,7 milhões de surdos no Brasil. E dentre os casos de surdez grave, 15% já, no caso, 15% é de nascimento.
e geralmente esse problema afeta mais os homens, sendo 54% de homens surdos. No levantamento feito pelo IBGE em 2020, o censo mostrou que são mais de 10 milhões de pessoas surdas. Este número corresponde a 5% da população. Destes, 2,7% têm surdez profunda. E uma das causas desse problema é exatamente o envelhecimento. Acerca da inclusão social, a maioria dos surdos não tem escolaridade, chegando a 32%, e apenas 7% possui curso superior. Bom, complementando a fala dos meus colegas, engana-se quem pensa que os problemas auditivos eles afetam apenas os ouvidos. Esses problemas eles trazem consequências negativas. Isso reflete diretamente na comunicação, que a gente já sabe, na interação na sociedade. Além disso, essas pessoas elas ficam mais expostas a riscos. Então, daí a importância dessas pessoas conhecerem os seus direitos. Por quê? Porque os direitos, eles existem justamente para tentar amenizar um pouco dessas dificuldades que essas pessoas elas sofrem, né, num dia a dia na sociedade. E além disso, promover uma igualdade entre os indivíduos, né, promover essa igualdade entre as pessoas. Conhecer os seus direitos é o primeiro passo para que essas pessoas recuperem a sua qualidade de vida. Então, como dito anteriormente, existem milhões de pessoas surdas no mundo. No Brasil também existem milhões de pessoas surdas. E o tema, ele é extremamente importante. Ele precisa ser discutido. Além disso, o nosso país, ele deve sim fazer uma análise, né, de como essas pessoas estão sendo tratadas, né, no mundo de hoje, atualmente. Diante disso, um marco que auxiliou muito essas pessoas com deficiência foi a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Que esse estatuto ele foi criado no dia 6 de julho de 2015, cuja lei é a lei número 13.146. Com relação à legislação que rege a acessibilidade das pessoas com todos tipos de deficiência no Brasil, ela sofreu uma evolução enorme. Entre as regulamentações criadas, as principais são a Lei 10.098, criada em 19 de dezembro de 2000, que é a Lei da Acessibilidade, né, de certo modo, para todos os tipos de deficiência. A segunda lei é a Lei 4.436, criada no dia 24 de abril de 2002, que é a Lei de Libras. O Decreto 5.626, criado no 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei de Libras. E a Lei 12.319, criada no 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de intérprete de Libras. Porém, a primeira, ela, de certo modo, ela leva a lei da acessibilidade para todos os tipos de deficiências, já as demais, elas estão relacionadas somente às pessoas surdas, principalmente na área da educação, que também foi um marco, né, para as pessoas surdas. E a maioria das pessoas com deficiência, elas desconhecem os seus direitos. Direitos esses que beneficiariam elas na melhor qualidade de vida. Quais são esses direitos? Direitos como na educação, no transporte, na saúde, no lazer, no trabalho. Direitos no acesso à informação, na aposentadoria especial, enfim. E finalizando o trabalho, é importante que essas pessoas conheçam os seus direitos, é importante que esses seus direitos sejam divulgados e que mais políticas públicas sejam criadas para beneficiar essas pessoas que já sofrem tanto na sociedade. Então,
que os nossos governantes, eles olhem mais por essas pessoas, de certo modo. E é isso. Muito obrigada.